Perdido no tempo, meu relógio corre como um menino no vento do destino. Sobre as asas do pensamento, um voo sobre a minha lenda, essência, a minha história. Compreender os motivos que me trazem de volta a esse lugar. Tantos sonhos perdidos, tantas vidas sofridas, tanto medo em mim. Mesmo que as lágrimas insistam em cair, a minha coragem me faz seguir. Mesmo que as lágrimas insistam em cair, a minha coragem me faz seguir. Agora bem melhor, eu aprendi a minha lição na vida que vou seguir. Compreender os motivos que me trazem de volta a esse lugar. Tantos sonhos vividos, tantas vidas aprendi, tanta coragem em mim. Mesmo que as lágrimas insistam em cair, a minha coragem me faz seguir. Mesmo que as lágrimas insistam em cair, a minha coragem me faz seguir. Mesmo que as lágrimas insistam em cair, a minha coragem me faz seguir. Vamos lá, né, que o tempo está correndo. Então, essa proposta do Evangelho, de nós vermos as influências que nós estamos passando, essa influência da espiritualidade nas nossas vidas sempre existiu. Quando Sócrates e Platão iam fazer os seus textos filosóficos, eles sempre tinham uma inspiração. Começava ali a história da imortalidade. Na Grécia Antiga, quando os faraós iam ser enterrados, eram colocados junto aos seus pertences, que na verdade não era enterrado, era dentro da pirâmide, né?
Enterrado vem de terra, debaixo da terra. Lá não era debaixo da terra, era debaixo da pirâmide. Então eles eram colocados com seus pertences. Acreditava-se que os faraós voltariam e tomariam posse dos seus pertences. Então a influência da espiritualidade ela sempre existiu. Não foi a partir do século XIX com o espiritismo. Sempre existiu a espiritualidade influenciando-nos. Quando você vai estudar os homens da caverna, eles começavam a fazer desenhos nas pedras, com frutas, às vezes com sangue. Eles desenhavam o corpo deles, como eles conseguiam perceber, desenhavam os bichos. Então começava ali uma história também de influenciação. A influência dos espíritos em nossas vidas, se, como foi lido aqui, se não houvesse a reencarnação, nós seríamos sempre repetidores na mesma existência, não teria evolução. Toda a inspiração que nós temos na palestra, na produção, na música, na construção, na estruturação do ser humano, na psicologia, na ciência, na filosofia, na religião, vem da influência dos espíritos que já estiveram aqui. Houve uma evolução na história da humanidade quando nós vamos estudar a partir do século XIX o espiritismo lá na França. Influência dos espíritos passou por Portugal, passou pela Espanha, foi na França. Vocês sabem quantos anos depois o espiritismo surgiu na França e veio para o Brasil? Vocês sabem quantos anos foram? Ah, agora sim. Foram 6 anos. Foi a coisa mais rápida que o Brasil já pegou, que vem de lá para cá. A psicologia demorou 50 anos para chegar aqui. O espiritismo, 6. Chegou. Vocês sabem qual foi a cidade primeira? Salvador. Lá existia um centro fundado por José Olímpio. Começou lá e depois foi... Que se tem notícia, né? Vai que alguém vendo a filmagem e diz, não, foi da minha cidade. Mas que se tem notícia na pesquisa que eu fiz foi isso. Então a influência dos espíritos sempre existiu para que nós evoluíssemos, para que nós andássemos, para que nós crescêssemos, para que nós desenvolvêssemos. Então sempre houve a influência dos espíritos na nossa vida. Agora, precisa saber se nós estamos escutando e se estamos ouvindo. Porque tem gente que vai ouvir a voz dos mortais achando que é dos imortais, achando que está sendo intuído, achando que é mediunidade. Tem gente que vai escutar internamente, através da sua postura, da sua conduta, do seu estudo, ele vai ampliar o canal mental e conseguir ouvir a voz dos imortais influenciando. Muitos de nós, conforme a nossa estrutura psico-emocional e espiritual, a gente vai conseguir ouvir mais as vozes lineares. O que são as vozes lineares? São as vozes que vêm do planeta, da cidade espiritual, da mentalização espiritual que envolve o planeta, segundo o livro de Célia Xavier, Cidade no Além. Vocês já viram esse livro? Depois olham, tem um mapa lá que mostra o planeta e a cidade que envolve o planeta Terra chama-se Cidade Umbralina. E acima tem o nosso lar no formato de uma estrela. Então, se ela envolve a influência nossa maior, ela é da linearidade, na horizontalidade, aqui. Então, eu me sintonizo mais aqui. Formando uma cruz, eu vou ter a ideia do vertical, sintonizar-se com um plano mais elevado. André Luiz fala para nós, tem mais mulher do que homem aqui, eu vou poder falar isso. André Luiz fala para nós que as mulheres elas têm mais facilidade em sintonizar com o alto do que os homens. Vocês sabiam disso? Ou não? Ninguém fala nada, eu fico na dúvida. Sim ou não? Gente, palestra minha pode participar, tá? Eu não vou falar o nome, não vai ficar de castigo, tá? Obrigado. Ótimo, obrigado. Não tem problema, pode falar. Então vamos lá. Então nós temos a facilidade de ficar sintonizado com essa linealidade aqui, é mais fácil. Os pensamentos que mais povoam o planeta Terra, os que mais somatizam o nosso psiquismo, quais são eles? Tristeza, sofrimento, derrota, crise, destruição, morte, suicídio, violência. Estou enganado? São os que mais povoam o nosso planeta. O nosso planeta é um planeta de escuridão. Os espíritos afirmam assim.
no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eles falam assim: estamos visitando o planeta das sombras. E Jung, na psicanálise analítica, ele vai dizer o seguinte, que nós temos uma sombra em nós. Nós precisamos identificar essa sombra para fazer luz. Só que a gente faz luz fora. Dentro está escuro. Falta coragem para isso. Então nós estamos no planeta das sombras. O que é sombra nos assombra. O que nos assombra a gente não vai identificar. A gente não vai querer identificar isso em nós. Essas minhas limitações, essas minhas dificuldades psicoemocional que vai gerar uma doença, um transtorno ou uma doença chamada psicossoma. O corpo é a somatização da nossa mente, o que nós pensamos. E ele vai adoecendo. Como dizia o provérbio antigo, mente sã, corpo sã. As nossas células possuem registros embrionários. E tudo que eu registro, mentalizo, o corpo ressoa. Na verdade, a mente é uma materialização do que... o corpo é também uma materialização do pensamento. O formato dos braços, das pernas, para que eu toque alguma coisa, para que eu busque, para que eu toque um instrumento, as pernas para locomover. No plano espiritual, eu serei um pensamento no todo. Quando os Espíritos dizem na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, aonde está escrito a lei de Deus, respondem os Espíritos na consciência. Aqui a gente tem a ideia que a consciência localiza isso aqui, não é? É ou não é, gente? É, fala, é. Se você achar que não é, fala. Participa comigo, senão vocês vão dormir, pelo amor de Deus. Na consciência, é aqui, não é? Não. Aqui na Terra a gente tem a ideia que ela fica aqui, não é? Não, aqui na Terra sim. Quando você vai estudar, a consciência ela é no todo. Nós, para poder vermos alguma coisa, a gente tem que virar, exceto a mulher. O homem, para olhar para alguém, ele vira o corpo todo. Ele gira assim, não é? Sim ou não, gente? Pode falar, se a imagem é mulher, pode falar. É assim. A mulher, ela faz assim, ó. Ela vira só os olhos. O homem, ele é um robô, né? Ele tem que virar tudo. Enfim. Então, a consciência ela é no todo. Nós não estamos em estado de consciência. Nós estamos em estado de inconsciência. Então, a mente formou o corpo humano. E aí, para eu ter mais noção do que eu estou... Para vocês terem mais noção do que eu estou falando, o médium pergunta para o espírito de Beethoven, no livro Arte e Espiritismo. Lá onde eles vivem, no planeta onde eles vivem, eles existem como seres daquele planeta há quantos anos? Até 500 anos. Para nós aqui é um absurdo isso tudo. Mas o tempo aqui é ilusão. André Luiz, no livro Nosso Lar, no prefácio, ele vai dizer o seguinte: 100 anos para vocês encarnados, para nós no plano espiritual é 1 ano. Então a nossa vida aqui ela é efêmera, muito rápida. É muito rápido. Aí agora o que a gente pensa que está demorando é porque a gente ainda está adormecido, a gente ainda está lá no sono profundo. Quantos anos o espírito pode dormir na caverna? Está lá no livro Obreso da Vida Eterna de André Luiz. Todo mundo leu, não leu? Ah, que coisa boa, vocês estão sendo verdadeiros. Se eu fosse vocês, eu li esse livro antes de desencarnar. Não morram antes de ler esse livro. É imprescindível. Ele vai dizer que espíritos vivem até 1000 anos em caverna. Agora pergunta, quantos anos a gente está com preguiça de levantar cedo para fazer um trabalho? Eu chamei um pessoal para ir lá no nosso trabalho de domingo de manhã e falou, Júlio, domingo de manhã é hora de dormir. E é verdade. Para aquele espírito ele está certo, a verdade dele é aquela. Mas para muitos não é mais. Já dormiu demais, né? Um dia eu falava isso no centro, tinha uma pessoa dormindo. Acordou na hora. E a gente dorme, porque é gostoso dormir, não é? A influência dos espíritos também vai valer para a gente não fazer nada. Para que você vai no centro? Para que mexer com trabalho social? Você não tem nada a ver com a vida de quem sofre. Dane-se ele. Quem mandou ele ser pobre? Quem mandou ele ser estrupiado? Aí você, é verdade, você tem razão. Eu vou dormir mais um pouco.
Aí Joana de Anjos vai dizer no livro Desafios da Vida. Vida, desafios e soluções. Vai dizer o seguinte: nós estamos dormindo. E vai demorar a acordar do sono profundo. Um dia eu gritei assim, um cara pulou da cadeira. Opa, acordei. Uns vão ficar direto ligado no relógio. Outros vão dormir. Outros vão pensar no jantar. Outros vão pensar na vida. Meu Deus, essa palestra podia acabar logo, eu quero chegar em casa e dormir. A gente vai estar sempre ausente no momento presente. Um dia a gente desperta e vai estar presente no momento presente, com a pessoa presente, estando presente na hora presente. Parece pleonasmo, mas é real. Então, a influência dos espíritos na nossa vida vai depender também do meu grau de maturidade. Senão a gente vai ouvir sempre assim, os espíritos estão dizendo que não está na hora de trabalhar. Eu tenho que me preparar. Tem gente que prepara a vida inteira e nunca está preparado. Porque ele prepara para ficar parado. Não. Os espíritos me disseram que na hora certa eles vão dizer para eu ir trabalhar. Fica esperando para ver. Isso chama-se codependência espiritual. Enquanto o espírito não vir na minha faculdade mediúnica e dizer que eu tenho que trabalhar, eu não vou. Eu já ouvi pessoas dizendo isso. Eu sou um obsediado, porque eu nunca esperei eles falarem para mim, vai. Eu fui. Porque se eu esperar eles me falarem, eles vão dizer de outra forma. Porque a gente já tem um conhecimento. A minha faculdade mediúnica está dizendo que eu tenho que me preparar mais. Pessoal, a gente vai preparar o resto da vida, porque a gente está muito distante de sermos seres que já estamos preparados. Mas se eu ficar esperando uma estrela cair do céu, pregar no peito e dizer eu sou o xerife da minha condição moral, eu nunca vou. Eu fazia uma palestra e tinha um rapaz que veio me interrogar no final, e ele dizia o seguinte: eu sou da igreja tal, eu vim aqui assistir a palestra, mas eu vim dizer para você o seguinte: isso tudo que você está falando aí, você pratica? Eu falei, não. Então por que você está falando? Eu falei assim, porque se eu não estivesse falando aqui, eu estaria matando você agora. É porque eu fiquei com medo dele, eu tive que fazer isso para eu não ficar com medo. Eu não falei assim, gente, eu só pensei, fiquei com vontade de falar. Mas eu estava no centro, eu falei, não, eu não consigo. Mas o tempo que eu estou aqui, na segunda-feira, era uma segunda-feira, nesse horário, eu estou evitando de fazer mal para alguém. Esse momento, sim. Mas a condição de vida que eu vim para estar aqui hoje, eu já consegui sair do lugar que eu estava. Mas o lugar que eu preciso alcançar, eu estou anos-luz de distância. Mas esse momento, há 20 anos atrás, eu estaria no lugar que não me acrescentaria em nada. Então eu estou aqui. Mas deixa eu te fazer uma pergunta agora. Posso? Ele pode. Você planta o feijão que come? Mas como cristão eu não podia desrespeitar ele. Aí eu falei para ele assim, o Chico Xavier que falou isso. Eu até já pensei em parar de fazer palestra quando eu pensei nessa possibilidade. Mas eu vi que eu só piorava. Então, quarta-feira, são 20h30, esse horário, 20h30, eu não estou fazendo mal a ninguém. 40 minutos sem fazer mal, na minha ficha reencarnatória, já me ajuda muito. Vocês estão aqui nesse momento assistindo, não a mim, mas a influência dos espíritos sobre mim para falar para vocês. Não eu, porque eu estou muito distante disso. Mas a mensagem que vai chegar, eu vou pensar sobre ela. E essa mensagem vai gerar uma influência na minha vida espiritual que eu vou transformar-me. Às vezes eu estou falando com um paciente na clínica de reabilitação e eles me dão cada retorno de coisas que aconteceram na vida dele durante as falas, que você acaba acreditando no que você está falando mesmo, e fala, é real. Porque às vezes a gente estuda e passa para o outro, mas a gente fala assim, será que eu acredito? Eles falam, Júlia, aquela fala que você trouxe para nós aquele dia sobre o transtorno tal, eu comecei a usar. Eu comecei a acreditar mais na meditação, porque eu comecei a trabalhar a meditação com eles. E aí eu pensei, toda vez eu vou no centro, o Espírito diz, trabalha meditação. Porque às vezes eu fui no centro, eu pensei que eu ia desencarnar na hora da palestra. Deu um pane na minha cabeça, eu pensei, é Espírito querendo incorporar, né? Mas como eu não sou muito
ficar ligado nisso. Então eu falei, ou um pânico aqui que está dando na minha cabeça. Aí eu fui lá consultar com o espírito e ele falou, não, para você se cuidar mais. Você está muito na correria, precisa dar um tempo para você. Precisa cuidar de você. Aí eu comecei. A primeira coisa que ele me indicou, meditação. E eu fui pensar na palavra meditação. Eu tenho uma mania. As palavras que eu mais pesquiso, que eu gosto, eu vou querer saber a etimologia dela, para eu entender o processo. Eu não vi a etimologia da palavra meditação, mas eu dei um nome para ela, para eu me sentir melhor. Meditação. Medir a sua ação. Então eu lembrei de Santo Agostinho, quando ele ia dormir, na Idade Média, o filósofo e também conhecido como um dos grandes espíritos que escreve no Evangelho, que ajudou nessa história do Evangelho, ele vai dizer que todas as noites ele anotava tudo que aconteceu de bom que ele fez e de ruim que ele também fez. Isso é uma forma de meditação na sua ação. Só que quando você respira, você oxigena o cérebro, alimenta o corpo e o espírito, sua mente vai criar um espaço para você pensar como você vai organizar a sua vida financeira, profissional, afetiva, social, religiosa. Pode ter uma influência dos espíritos na nossa vida aí? Pode. Mas eles vão aproveitar o canal mental que você abriu. É preciso que nós façamos isso, abrir o canal mental para ouvir as vozes brandas e suaves dos imortais. Eles falam conosco. Não vamos esperar um dia para psicografar um livro, para ficarmos famosos. Isso é uma coisa nossa aqui da Terra. É uma fantasia nossa. Quem vai fazer esse trabalho vai ser chamado. Quem não é para fazer, você pergunta para mim, você é médium? Eu falo, sou. Eu não consegui ser grande, igual o Marco Aurélio, então eu sou médium. Também não sou tão pequeno, porque tem gente menor do que eu. Então eu sou médio. Não é esse médio que eu estou falando. Você vê espírito? Vejo. Encarnado. E desencarnado também. Mas eles falam com você? Falam. Eles vão na sua casa? Vão. Eles estão lá na minha estante. Através dos livros. Aí o espírito usa a minha leitura, a minha pesquisa, o meu exercício no livro. Eles podem sim vir, através aqui desse momento, trazer uma fala. Mas eles vão utilizar os recursos que eu tenho. Não acontece nada milagroso. Porque senão o médium não precisa fazer mudança moral, não precisava estudar, porque vinha tudo. Chico Xavier, ele leu mais de... eu nem sei mais quantos livros. Mas ele leu muitos livros. Chico Xavier, se vocês tiverem a oportunidade de assistir Pinga Fogo, tem no YouTube. Na extinta TV Tupi, como ele falava certinho, como ele trazia os casos, como ele organizava. Emmanuel aproveitava dos conhecimentos dele, da leitura dele, para trazer aquela eloquência. Porque senão a gente não precisava fazer nenhum esforço. Seria fácil ser médium. Alguns fenômenos aconteciam também por causa da experiência reencarnatória. Todos nós somos preparados para uma tarefa. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos carregarei. Não é? Não é? Não. É vos aliviarei. Só que a gente não acredita. A gente acredita, vos carregarei. Não é? Se Deus quiser, mês que vem eu te pago. Mas Deus não fez dívida. Não, se Deus quiser, você não passa mais na minha rua. Se Deus quiser, Ele vai ter um prejuízo que Ele fez eu passar. Deus até vira humano. Ele tomou partido. Ele fica na sua igreja e contra as outras. No meu templo, se você vir para cá, você será salvo. Deus, em nenhum momento, Ele falou de religião. Na verdade, Deus veio até a terra, não veio? Veio. Através da mediunidade de Jesus. Ele não se configurou como a gente queria, né? Um fogo, uma enchente. Tem gente que pensa que Deus vai aparecer dessa forma. Ele veio através da mediunidade de Jesus. Jesus falou assim: eu e o Pai somos um.
Tem gente que interpreta que Jesus e Deus é um só. Eles dizem, eu e o Pai somos um, na proposta de amor, na proposta de vida. A influência de Deus sobre a vida de Jesus fez com que ele cumprisse a missão dele, porque ele era um espírito. Os únicos espíritos que vêm em Deus, segundo o livro dos Espíritos, são os espíritos crísticos. Então ele veio e trouxe Deus através da sua faculdade mediúnica. Jesus foi o médium de Deus na Terra. Então ninguém está esquecido, ninguém está abandonado. Só que a proposta de Cristo, Cristo foi embora, não foi? Tem umas plaquinhas dizendo, Jesus voltará. As plaquinhas foi apagada pela chuva, que eu não vi mais. Lembra disso ou não, gente? Estamos no mesmo planeta, né? Então a gente viu isso, não viu? Jesus voltará, sim ou não? Não, porque ele nunca foi. Cada um de nós compõe a célula de Cristo. Nós estamos mergulhados no psiquismo de Cristo. Senão, o que adiantava ele vir aqui? Nós acreditamos que Jesus veio para salvar os nossos. Isso a gente acredita. Mas não acredita que ele está aqui mais. Ele salvou o pecado e perdeu o pecador. Opa, então vamos entender. Cristo, ele não veio com salvar os pecados. Pecado é ação, não volta mais. Mas ele veio dar esperança àquele que comete o pecado. A vida continua. O que eu fico pensando, se ele deu exemplo que a vida continua, por que muitos não acreditamos na vida após a morte? Eu não consigo entender isso. Por que ainda insistimos que só no planeta Terra existe vida? Milhões de galáxias, eu fiquei pensando como Deus é obsoleto. Como é que ele cria um universo infinito? Como é que ele cria milhões de galáxias para existir vida só no planeta? E a gente comete um monte de besteira, ainda se acha o único existente no universo. Essa é a criança do processo egocêntrico, aonde ele é o centro de tudo. Tem gente que ele é tão assim ligado a Deus que Deus fala com ele no quarto. É uma forma infantil que a gente ainda tem de humanizar Deus. Tem gente que diz ainda que Deus falou com ele hoje que ele vai se casar. Isso é 5 minutos para falar ou é para correr e ir embora? Os dois. Tá, eu vou correr e vou embora. É encarnado ali? É encarnado, né? É uma influência espiritual de um obsessor encarnado. Então, eu tenho que decidir sobre a minha vida. A hora que eu decido, eu busco a inspiração do alto. Senhor, dai-me sabedoria para que eu possa resolver algo que incomoda-me no meu caminhar. Mas que eu possa desenvolver a minha inteligência, para que eu possa desenvolver a minha percepção, mediante as influências do mundo, a influência da mídia, a influência da moda, a influência do psicossoma social, a influência da psicosfera que eu vivo, a influência das vibrações que eu vivo, tudo isso, e a ressonância da minha encarnação passada, para que eu tenha inteligência para perceber. Quando eu faço isso, eu estou dizendo para Deus que eu quero ser independente e não ter Deus como bengala psicológica. Vocês estão entendendo? Porque quando eu terminei uma palestra assim, alguém me disse assim, você não acredita em Deus. Como que você fala que Deus é bengala psicológica? E ele veio e pôs a mão na minha cara. Eu falei, vai me bater. Senhor, abençoe meus braços e as minhas mãos, que ao invés de um murro, eu abençoe o meu irmão. E aí, então, quando eu me torno independente das influências inferiores minha, depois dos espíritos, eu vou abrir um canal mental para ouvir a influência do alto. Porque os espíritos estão conosco, e às vezes eles falam conosco, mas nós estamos mergulhados nos nossos transtornos diários. Pessoal, nós somos repetidores. Hoje, amanhã, depois, ano que vem, se você olhar, nós vamos sofrer pelas mesmas coisas de sempre. Eu acredito que não há problema em nós passarmos pelo sofrimento, mas a gente tem que mudar. Hoje eu sofro pelo copo azul. Amanhã eu vou sofrer pelo Evangelho. Não, vamos continuar brigando, mas vamos mudar o foco. Isso evolui a briga também. A briga precisa evoluir, porque eu brigo pelas mesmas coisas sempre. Eu não estou brigando pelo objeto fora. Eu brigo pelo objeto que está dentro de mim.
Eu não evoluo a mesma coisa até hoje. 10 anos a gente está brigando por causa disso. 10 anos eu estou sofrendo depressão porque lá quando eu tinha 10 anos, o meu pai falou que eu não valia de nada. Até hoje. Pessoal, nós estamos reencarnados hoje. Nós existimos agora ou não? Quando vocês pensam, eu bebo água. Não. Nós sempre existimos, né? Agora fica a pergunta filosófica. Nós existimos agora, nós sempre existimos. Nós somos uma propagação. Hoje, nós somos uma frequência que vibra e ecoa no universo. Toda vez que alguém sofre, alguém morre, morre algo em nós. Nós somos um organismo. Jesus disse, ninguém chegará ao Pai sozinho. O Livro dos Espíritos traz uma metáfora assim, ó. Deus é como que se fosse um oceano e nós, as moléculas que compõem o oceano. Então, nós ecoamos. Toda vez que eu mato alguém, toda vez que eu me destruo no suicídio, uso droga, ou violento, ou agrido, eu agrido o outro. Propaga no universo. Por isso que é o planeta das sombras. A partir do momento que eu vou fazendo luz em mim, eu vou fazendo luz no outro também. Desde que ele vá aceitando. Mahatma Gandhi, na década de 40, dizia: quando um único homem alcançar a plenitude do amor, ele neutralizará o ódio de milhões. Então a influência que nós temos é sempre para o bem, sempre para o melhor. Mas precisa saber se a nossa antena parapsíquica está ligada. Então agora eu existo como a propagação do passado. Porque o que é mais forte em mim está no meu inconsciente. A terapia ajuda a conscientizar. Os trabalhos holísticos, o tratamento na casa espírita, o passe, as palestras, o trabalho social, o grupo familiar, a relação, tudo ajuda-me. Tudo que existe no planeta é para ajudar a nossa evolução, a nossa construção. Só que a gente se fecha a isso. Dormir é melhor, não é? Pessoal, não estou falando dormir só sono físico, não. Dormir espiritualmente. Não é só isso, não. Que a gente precisa de 8 horas de sono. Mas eu dormir espiritualmente. Porque ficar sem dormir também morre. Desgasta. Sofre. Dormir espiritualmente. Eu passo pela vida ou a vida passa por mim? Vamos pegar o filósofo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida, leva eu. Ou então vou fazer igual aquela música. Eu estava à toa na vida, vendo a vida, a banda e a encarnação passar. Meu amor me chamou, eu resolvi ficar para me lascar. E aqui estou. Então hoje nós somos a propagação, nós somos a ressonância do nosso espírito. Nós existimos mais há 10 anos, há 20 anos, ou a encarnação passada de algo ruim, traumático que me aconteceu, que está no meu inconsciente, que gerou culpa, e que hoje eu desenvolvo a depressão, eu desenvolvo a melancolia, eu desenvolvo a tristeza, as coisas ruins, elas vão se propagando, eu estou triste, desanimado com a vida, sempre trago notícias ruins em tudo que me falam. Aí eu vou dizer, pode ser a influência dos espíritos, ou não. Pode ser eu mesmo me influenciando. Às vezes o espírito fica do lado, cruza os braços e diz assim, isso aí a natureza marca. Nem precisa fazer nada. Eu já levei gente no centro que o espírito virava para mim e falava, Julio, isso aí é só terapia mesmo, porque aí nem nós mexemos. O espírito falou para mim. Por quê? Porque não tem ninguém lá. Ele mesmo se influencia. Pessoal, eu lembrei de mim quando eu era menino. Se eu falar que quando eu era pequeno, vocês vão pensar que era ontem. Mas quando eu era menino, eu ia jogar futebol, sempre fui bom de futebol. Não sei por que eu não virei profissional. Meus primos olhavam para mim e falavam, ninguém precisa marcar o Juninho, não. Ele, a natureza, marca. Ninguém me marcava, porque eu sempre errava o gol. Sempre. Eu sempre fui bom de bola. Nunca machuquei em futebol. Nunca machuquei ninguém. Quando alguém via dividir a bola comigo, não, pode levar, eu sou de boa. Então eu nunca era escalado para jogar. Então eu tive que vir fazer palestra.
Então a natureza marca. Eu nunca esqueci, marcou tanto que até hoje eu lembro, mas de forma cômica. Então eu vi que não era para jogar futebol. Fui fazer um teste no Atlético Goianiense. Cheguei lá, quando eu olhava pela televisão, o gol era pequenininho. Quando eu vi o gol daquele tamanho, que eu tinha que correr naquele campo, e aquela bola, falei, cara, eu corri só até o meio de campo. Eu acho que eu vou ser gandula. Não deu certo. Então a natureza marca. Às vezes o Espírito olha e fala, nem precisa eu fazer nada, porque a natureza vai marcar. Então eu desejo que nós saiamos daqui pensando em quais são os tipos de influência mental que eu sustento. Porque tudo que eu sustento, eu vou atrair em outras ondas mentais do espírito. Ele pode até aproximar-se, mas se eu não estiver na vibração dele, não vai funcionar. Se você tiver alguma ameaça, estiver passando por um momento muito difícil de financeiro, profissional, afetivo, social, religioso, seja lá o conflito que você estiver passando, faz o teste. Medita sobre as suas ações, faça uma higienização mental e abra o canal mental sempre buscando gratidão. Senhor, obrigado por eu existir, por eu ouvir, por eu falar, por eu poder caminhar. Obrigado porque eu estou aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor confia em mim, essa família. Obrigado, Senhor, porque você, Senhor, confia em mim, essa empresa, essa esposa, esse esposo, essa família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor confia em mim, essa palestra. Porque Jesus e Deus são os caras mais massa que eu conheço. Porque ele sempre confia na gente, por mais que a gente faz lambança. Ele sempre confia e dá esperança, por mais que a gente cometa erros e tenta negá-los. Não tem como eu negar Deus, por mais que eu busque ser ateu. Eu sou ateu, graças a Deus, eu sou à toa. Porque quando eu digo que eu não acredito em Deus, eu já estou acreditando. Porque se eu estou tentando provar a inexistência dele, é porque eu acredito que ele existe. Então, fica aí a proposta de nós pensarmos e agradecer sempre e lembrar, a influência vai acontecer para a nossa vida se nós quisermos, tanto para bom quanto para ruim. Eu acredito na influência dos Espíritos para que eu faça uma boa palestra, para que eu faça um bom trabalho, para que eu permaneça com saúde para fazer o trabalho com a dependência química, com os jovens, ou eu também posso acreditar que a minha vida vai ser um lixo. A partir do momento que eu acredito, os Espíritos se aproximam e dizem, estamos juntos, é nós, vamos levar você para o lixo. Porque o seu desejo vai ser realizado. Cuidado com o que você deseja, porque você vai acabar. Mas a gente tem uma grande tendência de falar aquilo que nós não queremos. Certeza que eu não vou conseguir passar no Enem, agora é nem uma coisa nem outra. Eu não vou conseguir passar nisso, eu não vou conseguir realizar naquilo outro. Esquece. Aí a pessoa falou desse jeito para mim, eu tenho certeza que vai dar errado, porque é isso, isso, isso. Eu disse, graças a Deus, se Deus quiser, nós vamos orar a Deus para tudo dar errado na sua vida. Foi um choque de realidade. O que você está falando? Não, você está dizendo. O seu maior desejo é que a desgraça aconteça. Não, não é isso. Mas você não disse nenhuma coisa boa. Em nenhum momento você diz, eu vou conseguir arrumar um trabalho, eu vou conseguir melhorar o financeiro, eu vou conseguir pagar a faculdade, eu vou conseguir me dar bem, eu vou conseguir realizar-me na vida. Não, mas é isso que eu quero, mas não foi o que disse. Amém, irmãos? Certinho? Não, está tudo errado se continuarmos desanimados. Mas se persistirmos, nós vamos melhorar. Eu vou pedir que Deus abençoe a cada um de nós e que a nossa antena parapsíquica esteja sintonizada com as coisas boas, com coisas melhores e que nós sejamos melhores a cada dia. Senhor Jesus, abençoe a cada uma dessas pessoas, ilumine os nossos caminhos, guie os nossos passos, aonde quer que nós possamos ir. Abençoe os nossos lares, abençoe a cada um que se encontra nos hospitais, nos albergues, nas ruas, aqueles que se encontram perdidos na dependência química, na loucura, as pessoas que cometeram suicídio no afã de encontrar um alívio e encontrar mais dor. Abençoe a família dessas pessoas que passaram por essa experiência que está concomitante.
Abençoe, Senhor, a vibração do planeta. Abençoe o nosso planeta que vive um momento de política tão confuso e tão desequilibrado. Abençoe as pessoas que estão nessa luta. Abençoe a cada um de nós que estamos passando por experiências difíceis, financeira, econômica, afetiva. Não existe um ser humano que não passa por um tipo de provação. Todos estamos naufragando no mesmo barco chamado reencarnação. Que possamos aprender a nadar, que possamos aprender a usar as nossas forças para superar não os outros, mas superar a nós mesmos. Que a paz esteja com cada um de nós. E nunca deixarmos de fazer de nós mesmos a nossa melhor companhia. Pois a pior solidão que existe é quando abandonamos a nós mesmos. Que a paz esteja com todos, que assim seja.